Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Oiê, tudo bem com vocês? O mês de outubro tá no finzinho, né? E por isso a gente vai deixar esse último Toda Bela de outubro com uma maquiagem de Halloween, afinal, dia 31 é o dia de Halloween. E no segundo bloco eu vou ter uma conversa super especial com uma especialista em educação. O tema vai ser educação em homenagem aos Dias dos Professores, que foi nesse mês também. Então não percam! Oi, gente, estou muito animada para fazer essa maquiagem com vocês. Para começar, eu preciso que a pele esteja bem limpinha, porque a gente vai usar látex líquido para fazer essa maquiagem, que eu vou falar para vocês do que é. A gente vai fazer uma boca costurada, mega sangrenta. Ai, vocês vão ver como é que vai ficar isso daqui. Assim como a técnica que eu ensinei para vocês da cola, vale também aqui pro látex. Então, primeiro eu passei um pouco de látex em toda a parte que eu quero que fique essa boca falsa, e depois eu vou colocando camadas de papel higiênico, né? Então, eu vou aplicando o látex, vou aplicando as camadas de papel, só que o látex ele demora um pouquinho mais para secar. Então, a partir do momento que eu vou lá colocando as camadas e colando e tudo mais, eu também tenho que dar uma esperadinha, né? Primeiro eu vou fazendo toda essa camada para dar primeiro um formato para essa boca, e depois eu pego um secador para ajudar a secar essa boca aí. A partir do momento que ela secou, eu vou lá, coloco mais látex e vou fazer mais uma camada com o papel, vou grudando, colocando. Aí eu coloco mais látex para deixar tudo bem fixo, bem grudadinho. Depois eu vou lá, seco de novo. Demora um pouquinho essa maquiagem, hein, gente? Depois, quando tá bem sequinho, eu pego um pouquinho de algodão, passo o látex para grudar esse algodão, porque ele vai dar um pouco de volume para essa boca, que vai ser preciso na hora de costurar. Então, eu vou lá, passo por cima depois de novo o látex em cima desse algodão, e depois que eu terminar de preencher toda a boca com algodão, eu vou lá e faço mais uma secagem com um secador. Depois que tá bem sequinho, eu começo a fazer a maquiagem. Eu pego primeiro um corretivo para fazer o primeiro tom dessa boca, depois eu passo a base em tudo, inclusive depois na boca, porque eu preciso preparar minha pele. E depois disso, eu também vou pegar um corretivo um pouco mais da cor, um pouquinho mais rosada, um corretivo mais claro, mais rosado, para passar principalmente aí na boca, para deixar essa cor um pouco mais homogênea, um pouco mais cor da minha pele, né? Porque o fundo tava muito amarelado e eu peguei um pouquinho mais rosado. E aí eu selo bem toda essa parte da boca e toda a parte da pele também. Essa hora é bem delicada, a gente precisa fazer o corte da boca, então eu peguei uma tesourinha com ponta, então muito cuidado na hora de fazer essa parte de cortar, para não ter perigo de se cortar. Mas então eu vou fazendo o corte, né, da boca, e vou fazendo ele mais largo, né, para ficar como se tivesse rasgado mesmo minha boca, e eu vou tirando uns pedacinhos da boca para eu conseguir abrir ela, e também para ter sentido de costurar ela, né. Então, como vocês estão vendo aí, eu vou pegando e vou cortando para conseguir abrir um pouco a minha boca. Feito isso, depois de ter cortado da forma com que eu achei que tava legal, eu peguei um batom preto e vou fazendo toda a parte do fundo de dentro, né, da minha boca. Então, pra dar essa sensação de que tá uma coisa aberta, de que tá cortado mesmo, então primeiro eu pego um batom preto e uma tinta facial preta e vou fazendo toda essa parte, até a parte de dentro, onde tá branquinho e tal, pra ficar o mais verdadeiro
possível. Então eu vou pegando e vou pintando de preto. Depois eu peguei um batom líquido vermelho, ele tem um efeito mate, e também vou preenchendo aí toda a parte da boca. Pego um pincel e vou selando com uma sombra. E aí chega a hora da costura. Eu peguei uma linha, uma agulha e vou fazendo realmente a costura. Também tomem cuidado aí nessa hora para não ter perigo de se furar, tá? Então eu recomendo que vocês tomem muito cuidado nessa parte aí. E ela é um pouquinho trabalhosa, né, digamos assim, porque você realmente vai ter que fazer toda a parte da costura. Eu peguei primeiro uma linha preta para fazer essa primeira costura aí, e depois vocês vão ver que eu vou refazer essa costura com uma linha mais marrom voltada para o alaranjado, porque eu achei que com o preto, por essa linha ser muito fininha, depois no final ela não ia aparecer muito, então não ia dar esse efeito de costurado que eu queria. Se vocês não tiverem linha e agulha para costurar, dá também para pegar uma colinha de cílios e um barbante e colar as linhas cortadinhas no lugar que você quiser. Eu deixei ali a agulha fincada para deixar um pouquinho mais macabra essa maquiagem. E aí eu peguei um lip tint e vou fazendo toda a borda dessa boca para ficar mais realista e para também tirar um pouco dessa separação entre a boca falsa e a minha pele, né? Então vou aplicando também com a esponjinha para dar uma batidinha, para ficar com uma cor que parece que realmente tá inflamado, que tá machucado, né? Então eu achei que o lip tint deu esse efeito bem interessante. Eu deixo até também a agulha suja como se tivesse de sangue, né? E aí eu vou fazer a preparação da maquiagem, né, da pele e do olho. Não precisa se preocupar muito não, a não ser que você queira fazer uma maquiagem mais bonita, mas no meu caso eu fiz uma maquiagem bem dark mesmo, então eu fiz tudo meio desleixado, vamos dizer assim. Eu fiz um côncavo só para dar um sombreado, fiz aí um pouquinho do contorno do meu nariz, só para dar um pouco daquele efeito de luz e sombra, para não ficar totalmente pálida, né? E aí eu venho com uma sombra preta, porque na verdade, assim, essa maquiagem eu criei como se fosse um personagem. Então, vocês vão ver no final dessa maquiagem que vai ser como se fosse um personagem. Então, eu peguei essa sombra preta, fui fazendo toda a parte do meu olho sem pensar muito, sem fazer com muita precisão, sem fazer com muitos detalhes, porque depois no final o intuito é parecer que essa maquiagem é uma maquiagem antiga, uma maquiagem que tá borrada, uma maquiagem que depois embaixo eu vou sujar pra parecer que eu tava chorando, que eu senti dor. Então essa maquiagem é realmente uma maquiagem assustadora de Halloween. Então eu puxo um pouquinho os cantos, porque eu sempre gosto de dar aquela alongada no olhar, né? E depois aí na parte inferior eu faço bem borrado mesmo, para parecer que essa maquiagem já tá antiga. Pego e dou uma borrada bem embaixo para parecer que eu esfreguei o olho, para parecer, né, que eu chorei. Eu pego e alongo essa parte aí dos cantos, né, interno e externo. Aí eu fiz a aplicação da máscara de cílios, né, e também aproveitei com ela para borrar mais um pouco esse olhar, né, esse olho, que eu achei que deu um efeito bem legal, porque é como se eu estivesse chorando e o rímel tivesse escorrido. Então é esse o efeito que eu quero dar, mas se você quiser fazer uma maquiagem diferente no olho, você pode fazer. E agora vem a parte sangrenta que eu gosto. Eu comprei esse sangue falso, mas você pode fazer a mesma coisa com batom líquido. Tanto a parte vermelha mais viva, né? E depois eu peguei e fui jorrando sangue aí em todo lugar. E depois também peguei um sangue mais escuro, né? Então você pode fazer isso com um batom mais escuro também. E fui colocando sangue por tudo quanto é lado, quis fazer essa maquiagem bem sangrenta mesmo, bem macabra. Coloquei sangue na agulha também. E é o que eu falei, você pode utilizar batom líquido que dá esse mesmo efeito. Depois eu fui dando batidinhas para dar uma espalhada aí nesse sangue também, para deixar mais realista
e com menos efeito de separação entre a boca falsa e o meu rosto, né? Então esse foi o resultado. No fim eu acabei fazendo um hematoma na minha cabeça, como se eu tivesse levado uma pancada e acordado assim com a boca toda costurada, por isso que eu falei que eu criei um personagem. Eu ensinei vocês na semana passada a fazer esse hematoma e espero que vocês tenham gostado. O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda! Voltamos então. O tema da nossa entrevista de hoje é de interesse de todos vocês. A gente vai falar de educação e a gente está no mês dos professores, né? Por isso a minha convidada especial de hoje é professora, educadora. Ela é especialista em neuroaprendizagem, ela tem formação e especialização na Faculdade Estadual de Utah, nos Estados Unidos, e, além de tudo, ela é a minha mãe. Então, ela é a Maria Elisa. Tudo bom, mãe? Tudo bem. Boa tarde, Isabela e a audiência aí. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é a educação, especificamente de aprendizagem, né? Sobre aprendizagem. Até porque você tem essa especialização na aprendizagem, né? Neuropsicopedagogia, né? Sim, na área de neurociências, né? Na verdade. Eu sempre fui muito estudiosa, assim, na época da escola, mas eu sempre tive curiosidade de entender por que algumas pessoas aprendem mais ou mais rapidamente do que outras pessoas, né? Então, apesar da minha formação inicial ser toda voltada para o ensino de inglês ou português para estrangeiros, com o passar dos anos, a experiência que a gente vai tendo em sala de aula, cada vez mais eu fui querendo entender por que isso acontecia e como que eu podia ajudar esses alunos que não estão, às vezes, no ritmo esperado da turma, têm necessidades diferentes. Não estou nem dizendo dos alunos com necessidades especiais, mas eu estou dizendo das necessidades em função daquilo que lhes interessa, do que lhes motiva, do que eles têm. Um gosto, né? Sim, e mesmo o ambiente, né, que eles são cercados dentro de casa. Por que uns têm um rendimento melhor, aí a gente vai analisar os estímulos, a afetividade, enfim. Ah, que legal! E assim, na questão da aprendizagem, qual você acha que é a maior dificuldade que as crianças estão enfrentando hoje em dia? Ou as crianças e, na verdade, os professores também para ensinar, né? Uhum. Olha, uma queixa constante, não só dos pais, mas muito dos professores, é a questão da concentração, né? De conseguir manter o aluno sentado na cadeira, na sala de aula, na carteira, né? E isso não é à toa, né? Na realidade, nós estamos aí lidando com uma geração completamente diferente da minha, que sentava e escutava, que tinha, na realidade, pouca participação, era pouco protagonista, assim como o professor também era protagonista, pouco protagonista, né? Aquela coisa do resumão, Isso. E também do ensino muito tradicional. Hoje a gente tem o aluno, primeiro, que é conectado praticamente 24 horas desde sempre, né? Um outro fator é a questão do tipo de diálogo, da interação social, como isso acontece com os pais, as regras mudaram, a forma de educar em casa também mudou. Até porque o perfil dos pais também mudou, Sim, né? Sim, a mãe geralmente não está em casa, essa criança fica às vezes o dia todo na escola, ou com avós, ou
com outras pessoas tomando conta, né? Então, as crianças de hoje são muito mais ativas, mas não no ponto de vista físico, né, de movimento, mas no ponto de vista intelectual. É o tempo inteiro informação, com informação. O tempo todo, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem que talvez prestar mais atenção também em relação a isso, porque hoje a criança tem tanta atividade além da escola, né? Andar a cavalo, fazer inglês, fazer pilates, fazer pular no circo, tudo, esporte, né? Teatro, natação. Então, assim, sobra pouquíssimo tempo para essa criança chegar em casa, ter um minutinho de sossego e ainda ter que fazer lição, né? Fazer o dever de casa. Então, na verdade, nós estamos meio que saturando um pouco. Exato. Né? Elas estão deixando de ser criança muito cedo. A criatividade, ter essa questão do lúdico, de brincar, de imaginar as coisas e tal. Eu lembro de uma cena de uma criança, eu trabalhei numa escola, que a partir do segundo ano do ensino fundamental 1, a escola se dividia. E o pátio das crianças da educação infantil, que tinha aquele parquinho com escorregador, enfim, com os brinquedos, ficava só para as crianças da pré-escola. A gente observava os alunos na hora do recreio, eles ficavam ali na muretinha, falando, que saudade do escorregador, que saudade da balança, quer dizer, eles estavam ali com 6, 7 anos de idade, já não podiam mais, quer dizer, já tinham sido desconectados disso. Descaracterizados de crianças, né, que brincam, né? Isso, então é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção. Sim, e essa questão da tecnologia, que né, a gente sabe que todo mundo, né, mas principalmente os jovens, as crianças estão o tempo inteiro na bolha lá, e principalmente nesses 2 últimos anos, por conta, né, da pandemia, as crianças foram muito afetadas, né? A educação foi muito afetada por conta disso, mas não tem mais como separar a tecnologia da educação. E também, com toda essa perda que eles tiveram, o que você acha que vai ser a educação, qual vai ser o futuro daqui para frente em relação a método de ensino, a abordagem de professores, enfim? Eu acho que não adianta a gente ficar reclamando eternamente da qualidade da educação no nosso país, e principalmente sabendo, né, se já estava ruim antes com a pandemia, esses efeitos foram mais evidentes, principalmente as crianças em anos iniciais, que estavam aí começando a alfabetização, não só pela perda de conteúdo, da convivência social, mas principalmente pelo próprio exercício, né? O treino cognitivo, o treino motor, psicomotor, quer dizer, hoje eu trabalho como professora multidisciplinar, né? Em casas, então eu trabalho só dando suporte individual em domicílio. E o que eu vejo, eu tive crianças com problema de entender com que mão escrevia, quer dizer, enquanto a gente estava falando, né, as nossas crianças têm que estar conectadas na internet, mas eu tinha crianças com a dificuldade de saber, exato, nossa, mas será que é a esquerda que eu vou escrever, a direita? Então, olha a confusão que isso causou. Então, eu acho que a perda do treino motor, da força, da prática, se nós já tínhamos uma estatística alta de alfabetos funcionais, né, hoje o prejuízo é maior na questão da interpretação, na leitura, e além do que, a criança ficou muito acomodada, porque ela ficou nesse período em casa. Se ela tinha que assistir aula ou não, independente de ter o recurso, ela ficava embaixo da coberta, ela ficava com a avó em casa e chegava uma hora, ela ia comer alguma coisa. Então, ela ficou muito desregrada. E o segredo de uma boa aprendizagem, entre outras coisas, lógico, é a rotina, né? A gente tem que ter rotina, o aluno tem que ter rotina, ele tem que ter disciplina, ele tem que saber que existem regras, aí isso afeta diretamente a organização dos materiais, os horários, né? Uma hora vai ter essa aula, depois a outra eu tenho que entregar uma tarefa. Então ficou tudo muito solto. Então esse prejuízo já foi. Então hoje o que nós temos que fazer?
nós temos que encarar isso de frente, não adianta ficar prometendo milagres, acho que as escolas não podem ficar prometendo, não, nós vamos recuperar isso em um ano, porque muita escola está jogando o conteúdo desses anos diretamente na carga. Prejudicados, né? Claro, não tem como fazer claro, pegou todo mundo de surpresa, né? Essa parte de instrumentalização, da parte tecnológica, que o professor teve que se virar para postar, para aprender a lidar com as plataformas, uma série de coisas. Você pega com os professores mais novos, isso não foi tão difícil. Mas com os professores que já estão aí, mesmo na minha faixa etária, né? Quer dizer, a gente já vê uma dificuldade, uma lentidão. É um desafio. Sim, um grande desafio. Foi muito cansativo, foi muito estressante para muitos, né? Mas enfim, a vida é assim, né? A gente tem que se atualizar, as pessoas têm que continuar estudando. Mas eu acho que acima de tudo, principalmente pelo fato dessas crianças terem ficado afastadas, a parte social também ficou muito prejudicada. Se a tecnologia já afasta, né, as pessoas um pouco no sentido de olhar, olho no olho, aquele tete a tete, o fato delas não irem para a escola hoje está gerando um impacto muito negativo. Então, tem crianças que ficam muito ansiosas, tem crianças que relatam problemas de bullying ou de não conseguir fazer trabalhos em equipe, né? Então, essa parte psicológica tem que ser muito bem olhada, né? Porque, por exemplo, eu tenho tido muitas queixas de mães e trabalhado, né, com crianças que estão tendo ansiedade ao fazer provas, é um hábito que elas perderam, né? Então, crises de ansiedade, crises de pânico, crianças na adolescência com depressão. As pessoas falam, mas é só criança, é frescura, não sei o quê. E, na verdade, não é bem assim, né? E até porque a frustração, muitas vezes, no ambiente social, né, ela influi na autoestima, né? Na maneira com que a criança se sente fracassada ali, na exposição. Na questão do pertencimento, né, do grupo. E uma coisa que eu vejo também, e que isso eu acho urgente, independente de pandemia ou não, uma das coisas que, não só como educadora dentro das escolas, mas que eu sempre senti com vocês, com os filhos, é talvez a falta de sensibilidade de alguns professores, sabe? Eu não vou, assim, entrar muito nesse mérito, mas quando eu fui estudar um pouco de neurociências, o que a gente percebe é que existe a dificuldade, o que a gente tem de informação é que existe a dificuldade que pode ser trazida por questões genéticas, enfim, por N possibilidades, mas existe aí 50% de responsabilidade do meio, ou seja, do ambiente que a gente vive. E tem muita coisa que a gente pode reverter, né, que não esteja propriamente dita como normal ou como adequado. Hoje a gente nem fala em normal, mais fala em típico, né? Mas o que sai do padrão dá para você reverter, dá para você melhorar, especialmente se você considerar as pessoas do entorno, com os estímulos apropriados, a motivação, o carinho, a criação do vínculo, você falou do pertencimento, então... E às vezes a gente não sente isso, pelo contrário, a gente vê aquele professor ainda com aquela ideia de que, nossa, quanto mais difícil minha prova, mais o aluno vai ali, né? Ou então a pessoa levanta a mão para perguntar, a pessoa já se sente com vergonha dos outros que vão rir e o professor, nossa, mas você vai estar perguntando isso? Então, ao invés dos professores ou mesmo das escolas, das gestões, que hoje fica todo mundo, você vê um anúncio aí de contratação de professor na maioria das escolas, independente de escolas públicas ou privadas, o professor tem que, hoje, principalmente pelo fato de quererem que seja bilíngue, ele tem que, além de falar outra língua, ele tem que preparar e ministrar as aulas, ter disponibilidade no contraturno para poder trabalhar com outras atividades e fazer as reuniões pedagógicas. E aí mais a questão de garantir ou de averiguar, né, sondar a aprendizagem do aluno. Mas em nenhum momento a gente vê a solicitação, né, o requisito, tem que gostar do processo, tem que ter vocação. Do mesmo jeito que a gente fala que o médico tem que ter vocação
para ser professor também tem que ter. Até porque a maioria das crianças passam a maior parte do dia na escola. E se é tão horrível, se é um sacrifício, se não for algo prazeroso, isso só vai piorar, né? Com certeza. Ah, que legal falar sobre esse assunto com você, que faz parte da minha educação e de muitas outras crianças aqui. E parabéns pelo Dia dos Professores. Muito obrigada. Obrigada por conversar comigo e explicar, a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Porque, afinal, nossas crianças são o futuro Sem dúvida. do nosso país, do mundo, né? Então é importante sempre estar de olho nesses quesitos. Com então, certeza. Muito obrigada de estar aqui comigo. Eu que agradeço poder falar, né, sobre um tema que eu amo. Obrigada. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda.